Olá, pessoal, bom dia para você que chegou, você que está chegando em mais uma atividade de Consulado da Mulher. Então, queria já agradecer, chama a sua colega de turma para assistir esse bate-papo. Então, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente vai falar de um tema super importante que eu tenho certeza que vai acrescentar na sua caminhada. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre como lidar com a ansiedade na pandemia. Então, queria dar o meu bom dia para a Ivone, para as delícias da Flavinha, para a Amable, para a galera que está chegando. Muito, muito obrigado por você estar aqui. E hoje, para bater esse papo com a gente tem a Gabriela Presto. E eu queria falar um pouquinho sobre quem é a Gabi. Eu fui pesquisar um pouquinho e a Gabi é uma mineira lá de Sete Lagoas, né? Ela é formada em jornalismo pela PUC e é pós-graduada em mídias digitais. A Gabi tem uma experiência super vasta em gestão de pessoas, treinamento com lideranças. Então, ela vai compartilhar um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho desse assunto com a gente. Gabi, muito obrigado por você topou estar com a gente. É um enorme prazer, em nome de Consulado, te receber. A casa é sua, fica super à vontade. Obrigada, Rafa. Nossa, estou muito feliz de estar aqui. Acredito muito no consulado. Tenho uma alegria de ter conhecido essa iniciativa. Sou super fã. De coração, para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje, falando com todos vocês. Que bom que você pesquisou sobre mim, pois é mineira de Sete Lagoas. Tenho 10 anos que eu estou em São Paulo, então o sotaque já deu uma misturada. E hoje a gente vai falar sobre ansiedade, gente. Eu imagino aí que tenha sido um ponto que vocês todos aí passaram, pelo menos em algum momento desses últimos, 8, 9 meses já, né? Que a gente está passando aí pelo Covid. E aí, gente, eu vou só explicar um pouquinho de onde vem a minha experiência para falar desse tema. Como o Rafa falou, sou jornalista, fiz pós em mídias digitais, fui para a área de administração e depois, nos últimos 15 anos, trabalhei aí na área de RH, liderança, treinamentos. E em 2018 eu fiz uma formação em equilíbrio emocional. E é daí que vem todo o repertório que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje. Tinha pensado para hoje de passar rapidinho algumas mensagens aqui nos 20 minutinhos e depois abrir para a gente conversar. Porque nada melhor quando a gente fala da nossa experiência, né? Que a gente troca aqui as nossas experiências, compartilha isso que a gente tem em comum. Então, Gabi, será que você pode me ajudar e colocar aí na tela a apresentação? Ah, ótimo! Então, a gente começando aqui, para a gente não entrar em pânico, né? Por mais que a gente não saiba o que está por vir, por mais que esse Covid tenha bagunçado tudo aí, né? A nossa realidade mudou, veio algo inesperado, uma coisa que aconteceu lá na China, de repente chegou e abalou de vez aqui a nossa forma de ser, aquele nosso normal de ser. Mas não entre em pânico, acho que essa conversa é mais para trazer o que todas essas emoções querem nos dizer, quais são as mensagens que ela nos traz, para a gente aos poucos ir aprendendo a acolher tudo isso que surge para a gente. Quando geralmente a gente vivencia uma emoção, a gente vai acabar entre dois extremos, gente. Pelo menos na minha experiência, não sei com vocês. Mas a gente oscila entre a piração e a negação. E o que seria cada um desses extremos, né? Quando a gente vai para a piração, a gente exagera tudo, né? Então a emoção fica grande, ou a preocupação fica muito grande. E às vezes toma uma proporção que nem sempre é tão real assim. Né? Por exemplo, a gente achar que esse Covid foi toda uma teoria para a China trazer o vírus para o mundo, uma teoria da conspiração. Seria um pouco ir para esse lado da piração. Né? E quando a gente vai para a negação, a gente simplesmente ignora o que está acontecendo. É como se a gente suprimisse. Quando a gente fala de negação do ponto de vista das emoções, é muita gente suprimir, sabe? Não deixar que aquela emoção venha à tona. Ou a gente achar que não, Covid não tem nada de Covid, é normal, vamos lá, né? Seria uma negação. Eu acho que o grande exercício que a gente pode ir fazendo para a nossa saúde mental, para a nossa felicidade, para a harmonia aí nossa e da nossa casa, de todos aqueles que estão ao nosso redor, é a gente achar cada vez mais esse caminho do meio, entre a negação e a piração.
E aí eu queria trazer agora um pouquinho sobre o que é, então, esse tal de ansiedade. Isso aqui, gente, é um estudo feito por psicólogos aqui dos Estados Unidos que falam sobre a família da emoção do medo, né? Então, olha que interessante, aqui é o medo e suas diferentes intensidades, né, que apresenta assim para a gente na vida. Então, quando a gente fala, vocês veem, a ansiedade está aí, né? Está aí no meio, aí entre o menos intenso e o mais intenso. Mas quando o medo surge, ou qualquer uma dessas emoções da família do medo surge, o que ela quer nos dizer? O medo fala assim, olha, tem alguma coisa aí ameaçando a minha segurança e o meu bem-estar. Essa é a mensagem do medo. Então, quando a gente sente qualquer uma dessas emoções, o que isso está querendo nos dizer? Que alguma coisa está ameaçando aí meu bem-estar e minha segurança. Quando eu penso na pandemia, no Covid, certamente, né, gente, está impactando aí essa nossa sensação de segurança e bem-estar. A gente não sabe o que vai vir. Então, é natural que o medo surja. É natural que ele brote, né? E aí, a ansiedade está aqui no meio, então ela também faz parte da nossa experiência enquanto humanidade. Não tem jeito, ela vai surgir. E a ansiedade surge falando assim, nossa, será que eu tenho as habilidades que eu preciso para lidar com esse trem novo que está vindo aí, né? Será que eu tenho tudo ali que eu preciso para essa situação que está abalando aí a minha segurança e meu bem-estar? A ansiedade surge daí. O grande ponto, gente, é que a gente está ficando muito preso nessa ansiedade. Então, se você parar para pensar, a ansiedade por si só, ela não tem problema. Ela está trazendo uma mensagem para a gente. O ponto que está sendo tão crítico hoje em dia na nossa sociedade, né, entre nós, é que a gente está deixando essa ansiedade durar muito tempo e com uma intensidade muito grande. Então, era como se o tempo inteiro eu ficasse me questionando, sabe? Nossa, será que eu consigo? Nossa, será que vai dar certo? Porque a gente fica nesse lugar muito tempo. Aí sim, traz todas aquelas doenças mentais aí que a gente tem falado, depressão, pânico, né? Então, assim, a ansiedade, ela vai mudando a carinha dela, ela vai saindo desse lugar de média intensidade, a gente chama de ansiedade, tá? Mas, na verdade, ela é desespero, ela é pânico, ela é terror, né? É tudo isso. Então, o que a gente precisa entender é que quando isso surgir, primeira coisa, né? Não precisa ficar desesperada. Vamos olhar para isso, vamos entender a mensagem que essa emoção está passando, para a gente conseguir aprender a lidar com ela depois e a reconhecer. O primeiro passo, gente, é reconhecer. A gente tem algumas formas de lidar com as emoções, né? Eu adoro esses memes. A gente tem uma que é botar a lavanda aí para acalmar esse estresse, essa ansiedade, tomar uns chazinhos, né? E tá tudo bem, isso ajuda mesmo a gente. Porque no dia a dia a gente precisa dessas ferramentas aí para nos apoiar. Ou quando a gente percebe que os divertidamente, sabe aquele filme Divertidamente, que tem os bonequinhos? Esse outro meme fala isso, né? Meus divertidamente estão tudo se pegando no soco. É isso mesmo. A gente fica ali sem entender que emoção que tá vindo, porque a gente começa a juntar uma na outra, sabe? Acho que aqui a reflexão é não tem problema a gente se utilizar dessas ferramentas, né? Ou do chazinho, de uma conversa com um amigo, isso é bom. Agora, ficar só olhando para fora, sem perceber e sem conectar o que está acontecendo aqui dentro, é isso que eu acho que não é sustentável, não é bom no longo prazo, sabe? Que é como se a gente sempre colocasse para o outro ou para as outras coisas a responsabilidade de lidar com essa emoção que está com a gente. Então, aqui eu acho que tem que achar um equilíbrio nas ferramentas de fora e nas ferramentas internas, gente, porque a gente tem muita coisa que a gente aprendeu na vida para lidar com tudo isso que surge. Às vezes, o simples fato de falar, nossa, estou sentindo ansiedade, já foi comprovado, viu, gente, pela neurociência, pelos estudos, que simples fato de nomear o que a gente está sentindo já diminui a intensidade. Então, acho que esse é o caminho, é aprender a achar, igual eu falei lá no início, nesse lugar do meio, e também não colocar toda a responsabilidade de olhar para a nossa emoção para fora. Esse é o segundo ponto. E aí, como é que a gente faz isso então, Gabi? A minha experiência, tá, gente, aqui compartilhando como eu tenho lidado com as emoções, é muito sentir. Não vai ter outro caminho.
Às vezes vai ser doloroso, viu? Acho que no início da pandemia, para mim, eu tive um momento eu lembro direitinho, assim, foi quando começaram os casos mais críticos na Europa. A gente teve um dia que aquilo, eu tava vendo as notícias, ai, tantos mil mortos. Teve um dia que eu lembro direitinho, era 70 mil mortos, né? E aquilo me tomou, assim, eu comecei a chorar muito. Foi a forma que eu tive de expressar naquele momento uma tristeza muito grande que eu senti de ver que aquelas mortes, igual a gente está vendo agora, né? São vidas, né? São pessoas que tinham um pai, uma mãe, era irmão de alguém, era, né? Então, assim, isso aquilo me tocou muito. E depois de ver essa tristeza, aí veio esse medo, sabe? Um medo de, nossa, e aí, como é que vai ser quando chegar aqui? Como é que eu vou lidar com isso? E se alguém da minha família pegar, né? Tá ali naquele início foi muito isso. Acho que agora o que está presente para mim é essa segunda onda. Será que a gente vai conseguir passar por ela? Será que a gente aprendeu coisas? Como é que a gente está? Né? E se a minha família passar? Natal, né, gente? Como é que tá essa conversa toda de Natal? Eu sou mineira, a família toda se reúne. Não vai ter, a gente decidiu que não vai ter essa reunião, porque minha avó é mais idosa, a gente não quer expô-la. Depois de 8, 9 meses em casa. Então é isso, de que forma a gente entra em contato com essa emoção? Permite que a gente sinta essa emoção para entender o que ela quer nos falar. Não, nem sempre vai ser fácil, eu concordo, mas é muito importante a gente passar por isso. E, gente, quando a gente começa a conversar com mais pessoas, eu não sei se vocês perceberam isso, porque assim, a gente está em isolamento físico, mas social não, né? Olha aqui a live, olha como a gente tem feito videochamada, né? A gente tem falado muito com as pessoas. E quando a gente conversa com as pessoas, o que a gente percebe é que está todo mundo junto, né? Está todo mundo com medo do que vai vir pela frente. Está todo mundo inseguro, ou ansioso, será que como é que eu vou lidar com isso? Tem toda a parte do negócio também, né? Como é que a minha empresa vai sair no meio de tudo isso? Então, assim, quando a gente entra para esse lugar que eu chamo de humanidade compartilhada, que a gente, de fato, começa a perceber que estamos todo mundo junto, passando por enfrentando essa tempestade junto, olha, para mim a sensação que dá é um alívio. Porque a gente vê que a gente está junto nessa. A gente está. Eu vi uma metáfora legal: estamos em barcos diferentes, mas enfrentando a mesma tempestade, né? Então, o pano de fundo, o contexto é igual. E quando a gente fala de emoções, já foi comprovado. Todos nós sentimos as mesmas emoções, por motivos diferentes, intensidades diferentes, mas sentimos as mesmas. Então, o caminho para sair de tudo isso, o caminho para ter um apoio, lembra que eu falei daquele equilíbrio de fora e de dentro? O fora é esse lugar, é a gente começar a ver essa humanidade junto, isso tudo que a gente compartilha. E aí, algumas dicas que para mim funcionam quando vem a ansiedade. Gente, eu estou tentando ser criativa, porque quanto mais eu fico focada em só ver notícia de Covid, em só ver notícia de eleição, porque agora a gente está próximo, isso vai me gerando uma ansiedade ainda maior. Então, mudar essa paisagem, né? Mudar o que eu tenho consumido de informações, tentar fazer coisas diferentes, ser criativa é nesse sentido, sabe? Vai ajudar, me ajuda a mudar o que eu chamo de paisagem interna, que tem passado na minha mente, que tem passado nas minhas emoções. Outra forma que me ajuda a lidar com a ansiedade é descobrir fazer algo novo. Durante esse tempo em casa, eu acabei redescobrindo o contato aí com a cozinha. Eu gosto muito de cozinhar, então isso me ajudou a lidar a ver coisas diferentes, a não alimentar a minha ansiedade, porque eu descobri algo que eu sou boa, que eu tenho habilidade em fazer isso, então isso me deu uma sensação de segurança, né? E eu estou experimentando, esse sentir-se livre é isso, me experimentar. Tentar coisa nova. Outra coisa que eu tentei também foi desenhar, pintar, sabe? Fazer umas coisas diferentes que eu não fazia antes. Pra ser sincera, ainda estou começando, não está ali uma maestria, um negócio não, mas foi bom me sentir livre. Várias pessoas que eu conheço estão cuidando mais da casa, ou criando uma hortinha em casa, alguns vasos. Isso ajuda a gente a se reconectar. E, gente, principalmente de todos esses pontos, se a gente não fizer isso se divertindo, não vale a pena, né?
A gente tem que trazer essa alegria, a gente consegue. Quando a gente começa a compartilhar com os amigos, daquele tamo junto ali, brota essa alegria. A gente não precisa se alegrar só com a nossa alegria, né? A gente precisa aprender a se alegrar com o outro, a vibrar com a conquista do outro, a ficar feliz pela felicidade do outro. E isso vai trazer muito mais leveza para o caminho. E por fim, acho que o grande convite aqui é a gente cultivar esse olhar mais amplo. Né? Se a gente resgatar ali o que eu trouxe aqui agora, então assim, quando eu acho o caminho do meio entre a negação e a piração, eu estou cultivando esse olhar mais amplo, eu estou vendo algo além dos extremos. Quando eu começo a nomear as emoções, entender o que aquela emoção está me trazendo de informação, eu também amplio a visão, porque eu saio daquela fixação da ansiedade, do meio, e vou para algo assim, nossa, o que isso quer me dizer? Né? Quando eu trago ali aquelas dicas que eu falei para vocês, né, de achar algo novo, de se sentir livre, né, de fazer algo que me dê prazer, de me alegrar, eu também cultivo um olhar mais amplo, porque eu passo a ver algo além daquele sentimento de... Sabe aquele sentimento de apego do que eu estava vendo antes, né? E aí, gente, essa primeira casinha no meio das construções é muito como a gente cultiva esse olhar mais amplo diante da realidade que a gente está mesmo, daquela correria do dia a dia, né? Que horas que a gente pode fazer isso? Como que eu posso criar uma inspiração para todo dia eu falar, não, isso aqui eu vou fazer, porque isso vai me ajudar. Será que é conversar com uma amiga que consiga me trazer essa reflexão? Será que é talvez na hora que eu estiver ali lavando a louça, de fato lavar a louça com presença? Né? O que a gente pode fazer? Porque quanto mais eu cultivo esse olhar mais amplo no dia a dia, mais eu vou para o segundo ponto ali, que é aquela casinha em cima das nuvens, né? Mais eu consigo ver as coisas de uma outra perspectiva. E não é do lugar de arrogância, de uma perspectiva mais alta, não, mas é um lugar mais calmo, sem tanta interferência, sabe? Esse fica aqui o meu convite final para vocês. E agora eu quero bater papo. Gabi, você pode voltar aí para a tela grande, Rafa, voltar aí. Vamos conversar. Boa. Uau, Gabi, acho que essa é uma conversa que todo mundo, né, precisa ouvir. E eu, quando eu estava ouvindo você, me vi também, né? Acho que a gente também não está isento dessas emoções. Mas eu queria também fazer uma pergunta que a dona Alzira fez para a gente. Ela diz o seguinte: Gabi, a ansiedade é um sintoma para o princípio da depressão ou não tem nada a ver, por exemplo? Olha, dona Alzira, eu vou te falar aqui da minha experiência. Eu não sou psicóloga, tá? Mas eu vou te trazer um pouco dessa experiência das emoções. A depressão, ela é sim um distúrbio que vem ali da família das emoções do medo. Então, a ansiedade, ela pode ser sim um gatilho aí, né? Um início para a depressão quando ela não é tratada, né? Então, o que algumas amigas psicólogas me dizem é que quando eu fico nesse espaço de ansiedade muito tempo, né, por um período longo e por uma intensidade longa, a gente precisa começar a acompanhar, porque isso pode sim vir a trazer um estado aí de depressão, tá? Então a gente precisa acolher. De novo, a ansiedade por si só, ela não faz mal, ela faz parte da nossa experiência, mas se por muito tempo, por muita intensidade, pode ser o gatilho da depressão, sim. Beleza. E aí, Gabi, acho que tem algumas coisas que as meninas estão contando aqui pra gente, naquela parte que você fala, né? O que eu estou fazendo de novo para manter Ah, a... que legal. Então, alguns estados eu fiz uma mini horta, ou quando eu estou muito ansiosa, eu volto para a cozinha, que é um lugar que me acalma, né? A Fátima Camargo está dizendo, ó, eu estou montando vasinhos e mudas nas flores, está me ajudando a relaxar. Então, procurar esses espaços que nos ajudam a relaxar é muito bom. Mas, Gabi, eu tenho uma pergunta. Quando isso não está adiantando, aí a gente tem que procurar uma outra solução, né? Então, Rafa, olha, é super legal trazer esses pontos aqui. Por que fazer alguma coisa assim diferente nos ajuda? Quando a gente faz alguma coisa diferente, geralmente a gente fica, como é novo, ou como é diferente, ou como é algo que a gente gosta, a gente está ali 100% do tempo, está presente, sabe? Teve uma pesquisa que fizeram que demonstrou, era assim, era um aplicativo, aí as pessoas iam responder no aplicativo, né? Então, primeiro era assim, o que você está fazendo? Aí eles respondiam.
Aí, assim, você está presente no que você está fazendo agora? Sim ou não? E depois você está feliz fazendo o que você está fazendo? Sim ou não? Você acredita que 47% do tempo que a gente está acordado, a gente não está presente no que a gente está fazendo, ou seja, a gente está ou fazendo multitarefas ou pensando em outra coisa enquanto a gente está fazendo aquilo. E quando a gente relata que a gente está nesse espaço, nesse lugar, né, fazendo dessa forma não presente, a gente está infeliz. Então, olha só, quase metade do nosso tempo de vida acordado, a gente está pensando em outra coisa ou fazendo outra coisa junto e a gente está infeliz. Então, quando a gente faz algo novo ou algo que a gente gosta, igual esses exemplos que você trouxe, a gente faz algo com presença. E aí a chance da gente ser feliz, a gente ter uma alegria, é muito maior. Então, assim, o convite que fica é a gente reverter, sabe, esses quase 50% para momentos de alegria mesmo. E quando isso não está ajudando, aí eu acho que a gente precisa buscar outras formas aí mais estruturadas, né, Rafa? Exercício de respiração ajuda. Buscar uma ajuda de um psicólogo ajuda, né? Hoje tem tantas ferramentas aí durante a pandemia que surgiram, até de apoios gratuitos, aplicativos, né, com apoios gratuitos também, ou com um preço mais acessível. Então, acho que entender esses dois mecanismos, acho que pode ajudar bastante nessa busca aí por esse relaxamento, por sair desse estado de ansiedade contínua. Beleza, Gabi, fascinante. A gente tem uma outra perguntinha, que é aqui do Dicas do Faça e Venda. Ele pergunta: ansiedade pode ser um fator emocional ou já faz parte da vida humana? O que você acha? Legal. Olha, quando eu pesquisei ali, estudei as emoções, tem alguns pesquisadores que falam que existem emoções universais, que a gente já nasce com elas. E Darwin explicou muito isso também, né? Que a gente nasce com as emoções como uma ferramenta de interagir com o mundo. Então, se a gente pensar que a ansiedade está dentro da família do medo, na ansiedade naquele jeito que eu falei, né? Sem exacerbar, sem ficar muito tempo na ansiedade. Então, se a gente pensa que ela faz parte da família do medo, ela já vem com a gente. Porque ela está nos passando ali uma função de interagir com o mundo, né? O ponto é que eu acho que a grande diferença é que hoje a gente está ficando muito focada nesse lugar. Gente, quantas vezes a gente não... Já fizeram uma pesquisa da apneia do e-mail. Olha só, Rafa, que a gente para de respirar quando a gente abre um e-mail que é importante para a gente. Isso é um sinal de ansiedade, né? Então, acho que essa é a grande diferença. As emoções, a gente nasce com elas para elas nos ajudarem a viver no mundo. Imagina só, né? Se a gente não sentisse medo, uma cobra ia vir e a gente ia ser picado pela cobra, né? Se a gente não sentisse tristeza, a gente não ia pedir ajuda. Se a gente não sentisse raiva, a gente não ia tirar os obstáculos da nossa frente. Então, elas surgem muito no nosso caráter evolutivo enquanto espécie mesmo. A diferença é mais essa intensidade e tempo, tá? Beleza. E aí eu tenho uma outra perguntinha, achei muito interessante essa pergunta, que foi da Camila, e ela diz assim: o processo de autoconhecimento deve ser constante ou apenas quando me sinto ansiosa ou ansioso, né? E aí, só para complementar a pergunta da Camila, isso é muito interessante, Gabi, porque isso que você falou, né, da apneia do e-mail. Quantas vezes a gente não recebe uma mensagem que a gente nem abre ainda, já vai dando aquele frio na barriga, ou então aquela sensação de falta de ar, trepidação. Eu, por exemplo, era assim, né? Meu Deus, alguém que fala comigo, e agora? O que eu vou fazer? O que será que é, né? Esse negócio do imediatismo, então, às vezes, é uma coisa louca, né? Mas, assim, essa é uma contribuição. É isso mesmo, Rafa. Quantas vezes a gente não olha lá a notificação do WhatsApp, assim, né, que aparece que a pessoa te mandou uma mensagem, a gente já cria uma história na cabeça. E aí a gente abre a mensagem, está escrita uma frase, mas a gente põe a conotação e o tom de voz, né, que a gente imagina, a gente vai criando coisa na cabeça. E esse ponto eu acho que ajuda muito a responder a pergunta que veio agora, porque assim, se eu parar para pensar, o tempo inteiro eu estou interagindo com o mundo, então o tempo inteiro eu estou criando histórias a respeito do mundo. Então a minha mente está o tempo inteiro funcionando aqui. Se eu falasse, ó, até um exercício para a gente fazer. Se eu falar assim, mente, para de pensar, foca na sua respiração. Se a gente fizer isso por segundos, a gente vai ver que a gente não controla a mente, porque vem os pensamentos, né?
Então, se isso está acontecendo o tempo inteiro, sem o nosso controle, quanto mais consciência eu trouxer para esse processo, para essas histórias que eu conto, para as emoções que eu sinto, mais eu vou trazendo esse equilíbrio. Então, e essa consciência nada mais é do que o autoconhecimento. É eu conversar comigo mesmo, né? Eu criar esse contato comigo mesmo. Então, para mim, o autoconhecimento ele é contínuo, porque o tempo inteiro a gente está interagindo. O que eu tenho feito ultimamente é usar a realidade como uma fonte inesgotável de aprendizado. Ó, não é fácil, porque tem hora que o marido fala umas coisas que você não gosta, tem hora, né, que o trabalho te fala uma coisa ali que te cutuca, mas se me cutucou, é porque tem alguma coisa dentro de mim que eu preciso olhar. Então, eu acho que essa abordagem do autoconhecimento como uma constante é excelente. E lógico, se eu estou num momento de depressão, uma ansiedade crônica, aí sim fazer um tratamento com um profissional especializado, eu acho que é o melhor caminho. Boa. E aí, Gabi, acho que a gente poderia aqui, quais dicas, por exemplo, de respiração que você pode dar para a gente, né? Você fez, por exemplo, assim, essa brincadeira da meditação. Será que a gente consegue ficar 5 minutinhos sem pensar? Quais dicas você daria para a gente nesse processo de autoconhecimento e até mesmo de exercícios de respiração? Tá ótimo, Rafa. Olha, quando eu tô sentindo que uma emoção tá tomando conta de mim, porque, ó, gente, tem uma coisa engraçada, eu não sei vocês, mas tem emoção que, pra mim, ela chega e já domina. Tem outras que eu consigo ver surgindo, sabe? Eu tenho uma amiga que eu adoro a metáfora que ela usa. Ela fala assim, que ela tem uma filhinha de 5 anos. E quando ela tá com raiva, ela fala que tem um dragão dentro dela, que esse dragão vai subindo, tá na ponta do pé, vai passando, até que quando chega na garganta, o dragão já vai soltar o fogo, né? Eu não sei vocês, mas eu adorei essa metáfora, porque geralmente eu não sinto o meu dragãozinho subir, ele já tá na garganta, sabe quando ele chega? Então, quando a emoção já tá aqui, já tomou conta, ou quando você percebê-la também, acho que uma coisa que me ajuda muito é voltar para o meu corpo. Então, em vez de eu ficar na minha cabeça, sabe, pensando nas histórias, o que o outro está pensando, o que eu vou falar para o outro, o que eu vou falar comigo mesma, sair da minha cabeça e vir para o corpo. Peraí, o que eu estou sentindo? E o que me ajuda a vir para o corpo é isso, deixa eu respirar fundo. Fazer umas 2 ou 3 respirações fundas já me ajuda a voltar para o corpo. É como se o corpo fosse uma âncora, sabe? Como se ele me firmasse, assim. E aí, quando eu volto para o corpo, é engraçado, porque a cabeça ainda quer, viu? Ela ainda quer funcionar. Só que eu vou fazendo tentando achar esse caminho do meio entre a minha cabeça e o meu corpo, para eu ir tentar perceber. E aí é muito legal, porque eu não reajo, sabe? Eu não faço uma coisa automática. Eu ajo, eu trago consciência. E aí, Rafa, tem vários aplicativos gratuitos super legais. Tem um que chama Lojong. Eu vou até colocar aqui no chat, e depois a Gabi pode colocar aí para vocês. É um que eu gosto muito, que tem uns exercícios de 1 minuto, 2 minutos, sabe? Que pra gente que tá começando é ótimo. Assim, chama SOS, tá no meio ali de uma emoção que veio forte. Você clica nesse botãozinho e é muito engraçado, gente, porque eu já usei isso, eu uso isso com frequência. Você não quer parar de pensar, sabe? Você quer continuar ali. E o aplicativo vai te falando assim, eu sei que você não quer parar de pensar, mas vamos lá, volta para o corpo, respira. Então, eu acho que pode ser uma boa ajuda aí nesse processo para quem está começando também, Rafa. Beleza. Gabi, acho que tem uma fala muito legal aqui da Cristina Turaki. Ela diz o seguinte: o mais difícil de tudo é botar toda a ansiedade para fora, né? É que às vezes a gente não está tão preparado para colocar para fora. E aí eu já faço uma pergunta, né? É prejudicial ficar guardando essas emoções, remoendo tudo isso? Olha, Rafa, foi ótima pergunta, Cristina. Esse ponto, na verdade, nem é uma pergunta, né? É um ponto. A supressão, quando a gente suprime uma emoção, a gente consome muito mais batimento cardíaco, fluxo sanguíneo, muito mais energia do nosso corpo do que se a gente expressa, ou mais ainda do que se a gente ressignifica, você acredita? Foi feito um estudo disso. Então, suprimir, botar ali, sabe, não expressar, a gente consome muito da gente mesmo. Nosso batimento cardíaco vai lá para cima. Então, qual que a minha experiência é a gente aprender a colocar isso para fora. E, gente, como a gente não sabe mesmo, né? Acho que a gente, da nossa educação enquanto criança, acho que agora que esse assunto tem ficado mais forte, a gente não tem essa familiaridade de expressar.
Seja qualquer emoção, tá? Não só ansiedade, raiva, medo, né? Eu, por muito tempo, expressei ansiedade, eu vomitava, eu tinha crise de ansiedade. Eu não parava de vomitar, era uma crise muito forte. Hoje eu aprendi que foi um presente, porque foi a forma que eu pude ver que tinha uma ansiedade dentro de mim. Talvez eu nem ia ver isso antes, né? Mas assim, no início, gente, não vai sair bonito a forma que a gente vai expressar. Talvez a gente vai ter que ir ali socar o travesseiro outra vez, quem está mais próximo vai acabar sendo impactado, porque a gente vai acabar falando de uma forma mais ríspida, vai ter uma atitude, né, mais agressiva no início, mas faz parte da gente aprender a lidar com tudo isso. Não vai sair bonitinho de cara, sabe? Mas a gente precisa começar a colocar isso para fora. Por isso que fazer aquelas coisas que eu falei, né, de fazer um trabalho manual, fazer uma coisa que a gente gosta, é uma forma de colocar para fora, assim. Eu não vejo como fuga, pelo menos não na minha experiência, tá? Mas assim, estocar o travesseiro é uma forma, né? Chorar, gente, chorar ajuda muito. Eu falei dessas minhas crises de vômito, era uma forma de colocar para fora. Então, acolher todas as formas que a gente conseguir nesse momento de colocar para fora é um bom caminho também, viu, Rafa? E nesse sentido que você está falando, para a gente passar para as próximas perguntas, não tem o belo e o feio, né, Gabi, nas nossas emoções. O quanto a gente determina a partir de um padrão, isso é belo e isso é feio, né? E o quanto isso é prejudicial para a gente. E aí, eu acho que tem uma pergunta muito interessante aqui, que quem faz é a Silvana. Ela diz o seguinte: e quando você sente medo pelo simples fato de sair de casa? Né? A gente passou muito por isso, né? E aí, para já juntar essa perguntinha, o Dicas de Face e Venda, ele faz uma outra pergunta, né? Como que a gente consegue lidar com essas questões, né, de não sair de casa, né? O medo exacerbado. Nossa, Rafa, é verdade. Todo mundo passou por isso, né, gente? Agora a gente está na segunda onda. Acho que esse medo vai brotar, vai surgir. Porque lembra a mensagem do medo, né, gente? Tem algo ameaçando a minha segurança e bem-estar. Sim, tem. Tem um vírus, tem uma. Infelizmente, hoje a nossa capacidade hospitalar está cada vez mais sobrecarregada durante o momento. Então, na segunda onda, talvez venha esse cenário de novo. Acho que o primeiro passo é: estou com medo. Só falar, estou com medo. E aí começar uma conversa interna. Peraí, por que eu estou com medo? Ah, porque tem tudo isso acontecendo. O que eu posso fazer? O que está nas minhas mãos que eu posso fazer diferente? Eu posso usar máscara se eu precisar mesmo sair. Eu posso escolher para onde eu vou. É realmente necessário? Eu preciso sair nesse momento? Se sim, tomar todas as precauções, ficar longe das pessoas, levar o álcool em gel, porque daí a gente volta para aquilo que a gente está fazendo, a gente pode fazer, sabe? A gente não joga para o outro. E perceber, ai, peraí, eu tô com muito medo. Respira. Tô com medo, deixa eu sentir esse medo aqui, tá tudo bem, é normal sentir medo, não julgar. E aquilo que você falou do belo e do feio, Rafa, acho que é um outro ponto muito importante. Quando eu rotulo uma emoção como bonita ou feia, como certa ou errada, a minha experiência com aquela emoção já é totalmente diferente. Se eu falo que sentir medo é feio, nossa, só vai aumentar o medo, né? Se eu falo que é bonita, eu só vou diminuir o medo. Então, não preciso rotular, as emoções estão aí, elas são, né? Elas não têm o rótulo. O simples fato de rotular já muda a experiência. Então, gente, quando esse medo todo que surge, as minhas dicas são: reconheça, estou com medo. Deixa eu respirar esse medo. O que esse medo quer me dizer? Será que eu preciso ter esse medo todo mesmo? Né? Será que ele é verdadeiro porque eu estou sentindo aqui, né? Ele está aqui no meu corpo, mas será que ele é real? Ele está na realidade mesmo? Acho que é uma perguntinha legal. E depois, voltar para si, o que eu posso fazer para diminuir o meu medo? Será que eu vou sair mesmo? Se eu sair, vou usar a máscara, vou usar o álcool em gel, vou manter a distância, né? Eu acho que esses pontos podem ajudar a lidar com esse medo que agora vai voltar a surgir, né, Rafa, mais forte. Certo, Gabi. A Camila faz uma pergunta muito interessante. Ela diz o seguinte: como podemos despertar nas pessoas a importância de se cuidarem da sua ansiedade? E aí, acho que tem uma pergunta muito interessante também, e é um ponto, na verdade, de quem faz é a Josiane de Castro. Ela diz o seguinte: acredito que a grande maioria da população sofre por preconceito em procurar um profissional de saúde, psicólogo, psiquiatra, então não se trata e sofre muito, que é aquilo que a gente está conversando, né, Gabi, de rotular. Essa é a minha Muito.
feia, né? Ela não deveria estar aqui. Então, como é que você vê essas duas questões, Gabi? Nossa, muito legal trazer esse ponto. É engraçado, acho que a gente já evoluiu muito, né, nesse ponto das pessoas aceitarem cuidar da saúde mental, porque a saúde mental faz parte do nosso ser, né? A gente tem a saúde física e a saúde mental. Mas ainda assim tem um preconceito mesmo. Esse ponto que a Josiane trouxe é interessante, porque é uma realidade. E aí, como é que a gente apoia os outros? Gente, olha, na minha experiência, e falando enquanto pessoa mesmo, assim, quanto mais a gente mais a gente inspira, né? O que eu quero dizer com isso? Quanto mais a gente se cuida, mais os outros vão vendo, nossa, olha só, ela tá diferente, nossa, olha o que você tá fazendo. A gente vai inspirando os outros a fazerem. Porque às vezes a gente pode até levar um conselho, né? Falar, olha, eu acho que você devia fazer isso. Olha, eu tô vendo que isso poderia te ajudar, um psicólogo poderia te ajudar. Mas se o outro ainda não vê, não adianta, a gente não consegue fazer pelo outro. Tem uma frase que eu gosto que fala assim, olha, quando eu sugiro para o outro algumas coisas, ou quando eu faço pelo outro alguns caminhos, eu tiro do outro a dignidade do processo de escolha dele. É quando eu escolho fazer o meu caminho, nossa, o meu compromisso, né, a minha motivação de seguir aquele caminho vai ser muito maior. E quando eu falo de cuidar da ansiedade, se eu não tenho esse compromisso comigo mesmo, gente, não adianta, é difícil, né? Lembra que eu falei, no início vai sair meio feio, vai doer, né? Porque a gente vai ter que acessar algumas coisas. Então, eu acho que a melhor forma da gente incentivar os outros é a gente ser, tá? A gente se cuidar, a gente buscar ser o exemplo vivo disso mesmo, né? Quanto mais a gente pratica o que a gente acredita, mais os outros vão se aproximando e vão buscar fazer essa diferença, sabe? Eu acho que isso é fundamental. E assim, é lógico, oferecer um conselho não custa nada. Mas lembra que o outro tem a dignidade da escolha dele. A gente tem que devolver isso para as pessoas. É justo, né? Quando a gente fala aí dos idosos que estavam saindo na rua, lembra aquele início? Acho que tem muito isso. O idoso, ele tem a escolha, né? A gente pode ali com os conselhos, a gente pode querer cuidar, mas as pessoas têm as escolhas dela. E legitimar e reconhecer isso, acho que é muito importante nesse processo, Rafa. Beleza. Isso é muito interessante. Aí eu já queria pedir para as meninas continuarem mandando as suas perguntas, assim, tema super legal, super recorrente. E aí acho que a gente sai agora desse nível, né, de casa, de família, e vamos agora para o nível de trabalho também, né? E aí a Sátia, ela faz uma pergunta interessante. Como conciliar as crises de ansiedade no trabalho, né? Que é muito recorrente agora, né? As pessoas, assim, muitas tiveram o privilégio de ficar em casa e agora vão ter que sair para voltar, ou então mesmo, né? Como a incerteza do amanhã também. Como é que a gente consegue lidar com essas emoções? Ótimo, Rafa. Sati, é verdade, né? A gente não tem jeito de separar, né, gente? A ansiedade está na gente, ela vai estar na pessoa física e na pessoa jurídica, ela vai com a gente não passa a catraca ou faz o login no computador e isso muda, né? Eu acho que cada vez mais, quando a gente está no trabalho, se a gente tiver espaço de conversar sobre isso é importante, né? E se a gente não tiver, vamos começar a criar esse espaço. Como é que a gente cria? Da mesma forma que eu falei lá antes de ajudar as demais pessoas, a gente sendo exemplo disso, né? Então, as crises de ansiedade no trabalho, eu acho que voltar para a respiração pode ser um exercício que ajude, né? Lembra de eu falei da apneia do e-mail? Se a gente perceber ali que a gente já está tenso, para, respira. Esse aplicativo tem algumas sessões que você faz ali, ó, no trabalho mesmo. Você pode colocar, ninguém nem percebe o que você está fazendo, porque você não precisa fechar o olho nem nada. Você pode fazer no meio que você está. Às vezes você pode ir ali no banheiro, né, e se concentrar, criar esse espaço para você. Outra forma, gente, a gente fica muito tenso. A gente desaprendeu a relaxar. Aqui no Ocidente, quando a gente relaxa, é quando a gente vai dormir, né? Então, outra coisa que a gente pode fazer, ó, por exemplo, a gente está sentado aqui agora. Sentiu que tem uma tensão aqui no ombro? Relaxa, ninguém nem tá vendo, mas eu tô relaxando, né? Tô aqui, mudei minha postura, é porque relaxei um pouquinho mais. São formas da gente começar a desestressar, sabe? E voltar. Por isso que eu falo que o corpo é maravilhoso. O corpo é a nossa ferramenta de estar no mundo. Então, no trabalho, se a gente puder reconhecer e voltar para esse lugar, eu acho que é uma boa saída, né? Deixa eu ver o que mais que me ocorre aqui. Conversar com as pessoas sobre isso, dar um tempo, sair, pegar um café, pegar uma água, né? Acho que isso tudo ajuda a lidar com essa crise de ansiedade no trabalho.
E, Rafa, acho que é muito importante salientar, se está nesse nível de impactar e ter uma crise de ansiedade, procura uma ajuda, né? Acho que é muito importante esse processo. Hoje, de novo, assim, durante a pandemia vieram várias ações sociais legais, assim, acho que faz sentido buscar um apoio profissional para passar por esse momento também. Perfeito. E aí, Gabi, acho que eu estou lendo alguns comentários aqui, e a Cleonice Serrano faz um comentário que acho que me toca muito. Ela disse assim: eu tive que vencer os meus medos. Quando comecei a dirigir, não foi fácil. Só de pensar em sair já passava mal. Tanto com ansiedade e medo, mas conseguira vencer. E aí eu queria te fazer uma pergunta, assim, como lidar com as pessoas que não entendem essas nossas emoções, né? Porque, por exemplo, as nossas empreendedoras estão trabalhando de casa, lá na cozinha, às vezes pode ter uma crise. Como que a gente consegue, né, como lidar com essas pessoas que não entendem que essas emoções são presentes na nossa vida? Nossa, Rafa, esse ponto é ótimo. Obrigada, Cleonice. Eu me conecto muito com a Cleonice, que eu passei pelo mesmo processo aí da direção, assim. E é verdade, a gente julga muito, né? Assim, a gente julga o outro. É muito louco isso, né? E às vezes a gente é julgado. A gente acha, não, isso aí que é isso, bobeira. Esse negócio de... Quantas vezes eu não falo, psicólogo é bobeira, você consegue lidar com isso, né? Eu acho que cada vez mais falando sobre o assunto, falando em casa, falando no trabalho, reforçando a importância, criando um espaço para esse assunto surgir, sabe? E sabe outra coisa, Rafa? Quando a gente começa a não julgar o outro, a gente vai criando um espaço diferente, sabe? Sabe quando, às vezes, é muito engraçado aqui em casa, outro dia meu marido, não, porque eu tô com muita raiva, não sei o que, eu falei, você não tem que ter raiva? Olha eu julgando, por que ele não tem que ter raiva? Quem sou eu para falar que ele não tem que ter raiva, né? Então, aos poucos, quando a gente vai parando de julgar o outro, é muito louco, mas a gente para de se julgar também, porque a nossa vozinha interna de autocrítica, ela é gigante. Eu não sei vocês, assim, mas eu já percebi que às vezes a minha vozinha interna é mais cruel comigo do que com o outro. Então, se eu paro com o outro, eu vou parando comigo e eu vou cultivando mais esse espaço, tanto interno quanto externo, de falar das emoções. E vai ficando mais natural, né? Quem tem criança em casa, é muito legal começar a explorar com elas, mas por que você sentiu? O que você está sentindo? Outro dia uma amiga me falou assim, nossa, minha filha ficou ansiosa. Daí ela várias vezes falou com ela sobre esse episódio de ansiedade. E ela foi conversando. Ela não falou assim, não sinta ansiedade. Não, mas por quê? Mas onde que você sentiu? Por que você está preocupada com isso? Foi tentando, junto com a filha, criar mais vocabulário. Né? Colocaram lá uns emojis na parede para a criança pegar o emoji para ver o que ela estava sentindo. Porque quanto mais a gente desenvolve essa familiaridade com as emoções, mais o assunto vai ficando natural. E a gente vai plantando essa semente, né, Rafa? A gente não pode esperar que a sociedade, que as pessoas mudem se eu não planto a semente. Então, isso também vai ajudando aí na mudança do mundo, né? Que legal. É super bacana essas dicas mesmo. A Lucimeire Godinho faz uma pergunta que eu também me identifico um pouco com ela, Gabi, aqui. Ela diz o seguinte: eu sou uma pessoa que, enquanto não resolvo uma situação, não sossego. Isso é ansiedade, né? É aquela coisa, né? Assim, eu preciso resolver isso para ontem, né? E a gente cria aquelas histórias. A gente pode configurar isso como um processo de ansiedade, Gabi? Olha, aqui, Rafa e Lucimeira, eu acho que valeria voltar para o corpo e ver o que a gente está sentindo, né? Porque a ansiedade pergunta se eu tenho as habilidades, então depende muito do caso. Pode ser impaciência, não sei, me ocorreu aqui agora, ou porque o que acontece? A ansiedade e o medo, eles podem surgir de algo também que não existe, a gente pode criar isso na nossa cabeça, sabe? Por exemplo, às vezes eu estou diante de alguma situação, né, diferente, que aquilo me brota medo. Mas eu vou ver, assim, olhar para a situação de verdade, eu não tenho por que eu ter medo, eu criei na minha cabeça aquilo. Então, pode ser, quando a Lucimere traz aqui essa questão de, eu vou resolver, enquanto eu não resolvo, não passa. Será que é ansiedade? Será que eu estou sentindo medo ou receio de que aquilo não resolva? Aí pode ser ansiedade. Ou será que é simplesmente querer tirar aquilo da frente para resolver? E aqui, Rafa, tem um ponto muito legal que foi uma ideia que eu descobri, assim, com o passar do tempo, que me aliviou muito, assim. Gente, a vida é um eterno checklist. Sempre vai ter coisa na nossa lista para fazer.
Então não adianta a gente ficar nessa correria de querer resolver, porque assim, não vai acabar nunca, sabe? Na verdade, só acaba quando a gente morre, né? Porque aí não vai ter mais o que fazer mesmo. Mas assim, sempre vai ser. E quando eu descobri isso, me deu um alívio, sabe? Porque eu ia trabalhar querendo que tudo acabasse, sabe? Que as minhas tarefas acabassem, ou em casa, queria que tudo acabasse. Não vai acabar, vai estar lá. E tá tudo bem estar lá, né? Então, acho que trazer essa tranquilidade de que sempre vai ter uma atividade ajuda a mitigar essa impaciência, né? Essa vontade de ter as coisas para ontem também. Boa. E isso também, né, Gabi, acho que a gente pode associar a esse sentimento de perfeição, né, de uma busca constante da perfeição. Ninguém é perfeito, né, Gabi? A gente está num processo constante de mudança. Eu sempre digo, eu sou o melhor do que eu fui ontem e provavelmente amanhã eu serei melhor do que eu fui hoje. Então, essa busca constante pela perfeição também é um problema, porque você vai ficar se cobrando toda hora. Poxa, por que eu não fiz aquilo? Por que eu deixei de fazer aquilo? E aí, acho que a Camila faz uma pergunta interessante. Ela diz o seguinte: a ansiedade está sempre associada a um mal-estar, à falta de ar e ao medo. Quais os sintomas mais comuns, por exemplo? Legal, Rafa. Esse lance da perfeição é aquela vozinha autocrítica que eu falei com você, que a gente tem com a gente mesma, né? A gente se cobra muito, gente. A gente, ó, pode perceber, quando um amigo chega com um problema, a gente é muito mais amigo dele do que da gente. Se a gente estivesse passando por aquela situação, a gente já tinha, ó, se boicotado, né? E aqui da ansiedade tem uma pesquisa bem legal que foi feita até por esse pesquisador que eu estudei, ele que fez ali a teoria por trás do divertidamente e tal. Quando a gente sente medo, ou qualquer emoção, tá, gente? A gente tem algumas características que a gente sente no corpo que foram diagnosticadas como comuns. Mas vai depender muito de pessoa para pessoa, né? A ansiedade vem ali da família do medo. Então, quando eu falo do medo, e eu não estou falando especificamente de ansiedade, tá? Mas no medo, o que pode surgir? Como a gente tem um impulso de gritar, né? A gente pode sentir alguma pressão aqui na nuca, porque a cabeça faz assim para gritar, né? As mãos podem ficar mais trêmulas, por quê? Porque o meu coração vai bombear sangue para as pernas, porque o medo vai te pedir para você fugir, né? No ponto de vista evolutivo. Então, eu posso ter a perna bamba, minha mão pode ficar trêmula, o batimento cardíaco acelera, porque ele vai ter que bombear o sangue para as pernas. E, gente, aquelas borboletinhas no estômago, frio na barriga, também é um sintoma, né? Eu fui descobrir que eu tive ansiedade nesse curso das emoções, Rafa, porque eu achava que as minhas crises de vômito eram raiva. Eu achava que eu estava com raiva. E aí foi uma surpresa, porque na hora que eu fui experienciar o medo, a gente fazia vários exercícios de expressão facial, lembrar de um episódio de medo. Eu falei, gente, o que eu senti esses 16 anos era medo. Por que eu tenho medo? E eu comecei uma busca interna desde 2018 muito para tentar entender o que eu tenho medo, de onde esse medo surge, né? Então, assim, acho que a ansiedade tem esses fatores, tá? Então, pernas, as mãos, taquicardia. Tem gente que tem um aperto no peito, né? E aí pode ser por esse batimento cardíaco mais acelerado, ou pode ser que esse medo tá vindo junto com uma tristeza também, tá? Então, esses são aí os principais sintomas que podem vir físicos quando eu experiencio alguma emoção da família do medo. Boa. Gabi, acho que tem uma pergunta muito interessante aqui que Gustavo Vaz, acredito que é a Viviane que está fazendo, ela diz o seguinte: fico muito irritada por não ter trabalho, aí sinto vontade de fazer nada, só dormir e muito. É normal isso, né? A ansiedade, ela pode se desenvolver de outras maneiras. Aqui essa vontade de fazer, dá uma vontade de fazer nada, dá um desânimo, na verdade, né? E aqui, eu não sei se seria um sintoma de ansiedade, mas é um sintoma de que algo não tá legal, né? É como se não tivesse uma motivação para levantar, né? Para fazer as coisas. Ou pode ser cansaço também, né, Rafa? A gente precisa ver, né? O que está acontecendo. Será que essa emoção essa irritação que está vindo por não ter trabalho, está te consumindo tanto que está te deixando cansado? Ou não? Será que o dormir e não fazer nada é uma fuga para não ter que olhar para essa irritação, né? Acho que isso que talvez aqui fica a minha sugestão de investigar esse processo interno, sabe? Porque são vários
O gatilho pode ser o mesmo, né? O evento ali de não ter o trabalho, mas isso pode estar vindo pode acionar diferentes pontos aí da sua própria história, diferentes padrões, para poder entender o motivo pelo qual isso está acontecendo. É uma fuga ou é porque está difícil mesmo e é uma forma que meu corpo não está conseguindo, está tirando as minhas energias ali. Então vale a pena dar essa investigada e colocar essa raiva para fora, né? De uma outra forma, né? Seja socando o travesseiro, gritando ali no travesseiro, encontrando uma maneira de expressar essa raiva para ela não te consumir. Acho que pode ser um caminho. Boa, Gabi, fechado. Tem uma pergunta aqui muito interessante que é da Thaís Mello. Ela pergunta o seguinte: tive crise de pânico durante a gravidez. O que você pode falar sobre isso, né? Nossa, olha, Rafa, aí é um ponto onde a ansiedade já está, onde o medo, vocês lembram, né? O pânico é uma intensidade muito grande do medo. E aí aqui eu acho que o que me vem para trazer, porque de fato eu não tenho toda essa experiência clínica, mas é um medo muito grande. E aí o medo vem da onde? Será que vou ser uma boa mãe? Será que vou ter as condições? Lembra? O medo vem com a mensagem de se minha saúde e meu bem-estar estão sendo ameaçados. Então, se esse medo veio de uma intensidade tão grande, é muito investigar por que esse medo está vindo. Quais os padrões que estão surgindo dentro de mim? Qual a conversa que eu estou tendo comigo mesma, né? Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou conseguir ter as condições para criar essa criança? Será que que a criança vai nascer com saudável, né? Então, eu acho que esses medos brotam nesse processo. O importante é que eu acho, de novo, Rafa, não é errado isso surgir. A gravidez, eu não sou mãe, não passei por esse processo, mas eu imagino que seja uma grande transformação, né? Principalmente para a mulher que está ali gerindo uma criança, né? Gestando uma criança. Então, assim, eu acho que não é errado isso surgir, o importante é investigar qual a durabilidade e a intensidade. Foi só de vez em quando que isso veio? Por que isso está vindo? É frequente? Mas essa investigação pode ajudar. E se for frequente, busca uma ajuda, né? Porque pode ser que depois que a criança nasça, isso possa ser ainda mais forte, né? Porque daí vai estar ali, né? Como é que eu vou lidar com aquele novo serzinho? Então, acho que fica esse ponto de observação. Eu acho que é isso mesmo, Gabi. Eu gosto muito dessas dicas. E aí, Gabi, eu acho que tem uma pergunta, por exemplo, tem uma fala aqui da Josiane de Castro que eu acho super bonita. Viver um dia de cada vez é um caminho que ajuda bastante, né? Acho que essa Verdade. é a principal dica, né? Verdade, nossa, Josiane, isso é ótimo. E às vezes a gente esquece, né, que a nossa vida é tão preciosa, gente. E a gente vai colocando o futuro como garantido. E aí a gente deixa de viver o hoje, né? Então, assim, esse ponto de viver o dia de cada vez, para mim, é isso, reconhecer que o tempo nunca vai voltar, né? O que a gente está vivendo aqui agora, ele não vai voltar. O que a gente viveu lá no início não vai voltar, já foi. Então, de que forma eu valorizo, eu honro esse tempo? Por isso que a presença, né, de a gente praticar, de estar presente no que a gente está fazendo, é tão importante, para a gente valorizar mais esse tempo. Ele é muito, a nossa vida é preciosa demais, gente, né? A gente esquece o quanto ela é preciosa. Então, assim, a ansiedade está muito ligada a futuro também, né, Rafa? A gente fica muito pensando no que vai acontecer. Aí, quando a gente está pensando lá na frente ou pensando lá atrás, gente, a gente não está agora. A gente está deixando de viver esse presente que é a nossa vida, sabe? Então, foi muito legal esse ponto que a Josiane trouxe mesmo. É o viver um dia de cada vez. Porque, gente, a vida é impermanente. A gente esqueceu disso. Aí veio esse Covid aí para mostrar, esfregar na nossa cara que a gente não tem controle de nada, né? Então, o que a gente pode fazer é dar o nosso melhor a cada momento, né? Sem se cobrar, trazendo leveza, trazendo alegria. Acho que isso vai ajudar muito também a lidar com essa ansiedade. Olha, e eu acho que você está falando de futuro, eu gosto muito, porque eu acho que tem uma pergunta que é muito interessante que todo mundo é lidar com as coisas que a gente vai fazer, por exemplo, como melhorar a nossa ansiedade quando a gente tem uma apresentação para realizar ou quando a gente precisa realizar uma venda, que aquilo depende da gente, né? É muito importante. Como que a gente consegue lidar com essas emoções que
ao mesmo tempo vem de uma forma avassaladora, porque vem tudo misturado, é o medo, é a ansiedade, é meu Deus, e agora será que eu vou conseguir vender? Será que eu não vou? Né? Meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai? Como é que a gente lida com essas emoções que, de alguma maneira, se a gente não tiver um controle ou não souber de onde vem, nos paralisam, né? Assim, quais dicas vocês daria para a gente que está aqui te ouvindo, Gabi? É verdade, Rafa, pode até nos paralisar, né? A gente pode não dar conta e pifar naquele momento. Para mim aqui, Rafa, de novo, é usar a mente a favor da emoção, né? Então, como eu começo a investigar isso que está surgindo? Eu também, hoje mesmo, antes de vir aqui, eu falei para meu marido, ai, que frio na barriga. Porque é isso, são várias pessoas, são vários seres, tem uma responsabilidade no que eu vou trazer, então dá um friozinho, acho que dá um nervosismo, não é nem ansiedade, está bem lá no inicinho, mas veio, brotou. Para mim, assim, de novo, acho que o que pode ajudar a voltar para o corpo, reconhecer o que está sentindo, né? E depois investigar. Tem um professor que ele tem uma metáfora que eu adoro, assim, que ele fala que o medo, principalmente, né? Ele pode ser real, mas não verdadeiro, né? Então, o que é isso? Real, porque eu tô sentindo, ele tá aqui, ó, o friozinho da barriga veio, né? Então, ele é real. Mas ele talvez não é verdadeiro, porque eu posso estar criando uma coisa, né? Então, por exemplo, eu tenho uma venda que depende de mim, eu me preparei, eu estou aqui no momento certo, o que eu posso fazer que está no meu controle, eu estou fazendo. Então, tudo bem, eu não preciso ter medo, porque que realidade é essa que eu estou criando que eu não vou dar conta? Sendo que eu tenho as competências, eu tenho a habilidade, eu me preparei. Eu estou sentindo, ele é real, o medo está aqui, mas ele não é verdadeiro. Então, essa metáfora que ele usa, eu adoro, porque a gente tem uma tendência grande de criar uns medos aí falsos, sabe? A gente sente, mas ele não é verdadeiro. Então, investigar, trazer para o corpo e depois investigar nessa conversa interna, né? Trazer na mente a favor da emoção. Se ele é verdadeiro, eu acho que é um bom caminho aí para lidar com isso, Rafa. Fechado. A Sandra Espíndola faz uma pergunta interessante. A expectativa influencia a ansiedade? Esperar muito do outro? Nossa, essa é uma pergunta ótima, hein, Sandra? Olha, na minha experiência, sim, porque a gente já vai criar uma realidade que talvez não é verdadeira, né? É o que a gente falou agora. Quando eu crio uma expectativa, eu estou criando uma historinha de algo para acontecer. E quando eu ainda crio em relação ao outro, aí é mais difícil, né? Porque, gente, lembra que eu falei com vocês da gente controlar a mente, a gente não controla? Imagina o outro, né? Então, quando eu crio uma expectativa em relação ao outro, é como se eu criasse uma historinha de como eu quero que o outro reaja ou haja. E aí, olha só que louco, eu estou depositando, eu estou terceirizando, depositando no outro toda a responsabilidade do meu equilíbrio emocional. Então, é como se eu fizesse assim, ó, toma, é seu. Olha que péssimo, porque sai da minha mão. Aí como é que eu vou relacionar com isso, né? Como se a minha felicidade estivesse passando para o outro. Que o equilíbrio emocional, no fundo, vai nos trazer essa sensação de tranquilidade, leveza e felicidade, né? Então é como se eu jogasse para o outro. Então, para mim, sim, a expectativa é essa projeção de futuro, é um apego a criar uma permanência, né, que eu não tenho controle. Então ela vai trazer sofrimento. A expectativa vai trazer sofrimento, porque ela não tem como eu controlar o que vai vir. Eu vou estar criando uma historinha que as chances de ser viável são pequenas, né? Porque olha, se a nossa cabeça já é esse turbilhão de coisas, imagina do outro que eu não sei o que está passando, né, Rafa? Então foi um ótimo ponto esse aí. Eu acho que para compartilhar um pouquinho sobre isso, também, a gente falou de futuro, mas também o quanto a gente pensa, às vezes, quando o nosso passado nos paralisa, né? Quando a gente olha muito para o nosso passado, como que a gente lida, né, com as nossas lembranças que às vezes nos ferem, nos paralisam, né, Gabi? Assim, como que a gente consegue entender que aquilo faz parte do nosso processo para ser de quem a gente é hoje, pleno, né? Feliz no que a gente está querendo se propondo a fazer. Como é que você entende isso? Nossa, Rafa, muito legal esse ponto que você trouxe, assim. Nas meditações lá daquele aplicativo que a gente colocou aqui, tem uma delas que fala assim, fique aqui presente agora. Solte tudo que você tem para fazer e solte tudo que você já fez, né? Solte o passado e solte o futuro. Gente, alivia tanto, relaxa tanto se está no momento presente, porque a nossa cabeça está sempre assim, né?
E um outro ponto do passado que eu gostei que você trouxe aqui, Rafa, a gente tem que honrar o passado, né? A gente não precisa repetir, mas a gente tem que honrar. Eu acho que o passado, igualzinho você falou, assim, o passado nos trouxe até aqui. Foi o que nos possibilitou ser quem somos hoje, né? Então, acho que isso, para mim, é honrar o passado. O que eu falo de não repetir é que eu posso aprender com o passado, né? Ele pode me trazer informações, mensagens, aprendizados, para que eu possa trazer algo diferente para a minha vida no hoje. Então, acho que olhar para o passado, eu não vou mudar o passado, mas eu vou ressignificar o presente, certamente, e aí construir um futuro diferente. Mas, gente, de novo, assim, acho que o grande aprendizado aqui é de que forma eu cultivo mais esse lugar do agora, e quando eu olhar para o meu passado, eu não olhar com culpa, com vergonha, com raiva, mas agradecer por esse passado ter existido, aprender com ele e fazer um presente, um futuro diferente. Acho que é bem legal esse ponto que você trouxe, Rafa. Boa, Gabi. Acho que tem, assim, só retornando num ponto que a gente tem comentado, eu acho que é legal essa pergunta do Rodrigo Gonçalves. Ele diz o seguinte: minha filha, essa semana, teve uma crise. Ela é assistida por uma psicóloga e psiquiatra, mas ela ficou muito triste demais por essa situação. Tudo é muito complicado e devemos entender sobre tudo isso. E aí, acho que lá embaixo ele faz: essas crises são comuns, né? Acho que, nesse caso, é mais uma questão de orientação médica mesmo, né, Gabi? Mas quais dicas você daria para até mesmo o próprio Rodrigo se entender nesse momento, que acho que esse é o ponto da nossa conversa, né? Para tentar ajudar a sua própria filha. Nossa, aqui para mim vem que vem é uma oportunidade gigante de aprendizado para você e sua própria evolução, Rodrigo. Não é à toa que a sua filha está passando por isso agora. Talvez tenha algo dentro de você que você precisa acolher também. Será que tem algum desses pontos que ela tem sofrido agora nessas crises que você também ou já passou ou tem passado, né? O que pode estar aí dentro de você? Então, acho que enquanto ser humano, não quanto pai, né, mas enquanto ser humano, aproveitar esse presente que está vindo, e de novo, ver como um presente, porque esse processo de cura dela pode ser o seu processo de cura, né? E aí, para você apoiá-la, agora o Rodrigo como pai, eu acho que é conversar sobre isso, o que ela está sentindo, né? Onde ela está sentindo essa emoção, qual a historinha que ela está se contando, falar que está tudo bem, qualquer coisa que ela sentir, está tudo bem sentir. Agora, tentar ir caminhando com ela para mostrar se precisa mesmo sentir com aquela intensidade, se não precisa. Trazer isso que a gente falou aqui agora das intensidades da emoção, começar a criar esse vocabulário, esse assunto, colocar esse assunto em casa, pode ajudar a tornar até mais fácil para ela reconhecer nesse processo que ela está sentindo. E ela não se julgar, que às vezes, eu pelo menos, tá, assim, Rafa, na minha experiência, quando eu tinha as minhas crises de vômito, nossa, eu morria de vergonha, eu me culpava, sabe? Isso não ajudava no meu processo, pelo contrário, só potencializava. Então, talvez nesse momento você acolher ela, né, Rodrigo? Acolher sua filha e falar: olha, tá tudo bem, a gente vai passar por isso juntos, é uma fase, vamos sim, o que você tá sentindo? Pode ser um lindo caminho. Então, ficam duas dicas aqui, né? Primeiro, aproveita esse processo dela de cura para fazer sua autocura, né? Busca entender o que isso também toca em você e, como pai, acolha, né? Dê carinho, dê colo. Nesse momento, culpar, trazer uma vergonha, falar: você não precisa sentir isso, é muito ruim. Eu te falo pela minha experiência, tá? Eu acho que ficariam essas duas dicas aí. Gabi, a gente completou o nosso tempo, é um papo Ah, super interessante, a gente queria conversar mais, mas eu vou te pedir, assim, para depois, se a galera quiser te encontrar, quais são as suas redes sociais, tem algum canal beleza. no YouTube que a galera pode te encontrar, ver seus conteúdos. Ó, eu tô mandando aqui o meu Insta. Lá no meu Insta tem um link lá com o meu canalzinho no YouTube. O meu Insta tem colocado muito conteúdo lá relacionado a emoções, Rafa, é algo que eu realmente acredito que pode ajudar muito a gente enquanto ser humano. E olha, para mim, foram dois ensinamentos que até agora, né, essa pandemia me trouxe. O primeiro é: a gente precisa se cuidar, né? A pandemia nos fez parar. E aí, gente, quando a gente para, qualquer coisa, você está chacoalhando um pote, tudo que para sedimenta e a gente tem clareza para ver o que está na nossa frente. Então, a pandemia está nos fazendo um convite para a gente se ver, se olhar, né? Olhar para as nossas relações. Então, acho que o primeiro aprendizado que eu estou tendo é isso. Então, se olhem. Por isso que é a minha motivação de trazer cada vez mais conteúdos com esse intuito lá nas minhas redes, sabe?
E o segundo ensinamento para mim, fundamental dessa pandemia, é que a gente está todo mundo junto, Rafa. A gente é interdependente, a gente depende um do outro, a gente depende da natureza, a gente depende dos bichinhos, né? Tá tudo muito conectado. E por isso a gente tem que cultivar cada vez mais a compaixão, né? E como eu entendo a compaixão, Rafa, é a capacidade de eu sim sentir o que o outro está sentindo, mas não me paralisar naquele sentimento. Perceber que o outro tem todas as condições para sair daquele lugar e que eu posso ajudar também, né? Então, eu acho que assim, esse olhar para dentro, esse olhar de calma, né? Baixou ali a poeira, deixa eu ver o que a realidade está me mostrando, como um caminho para a autocura, para um caminho de autoconhecimento, é o principal ensinamento. E o segundo é a compaixão. A gente está todo mundo junto, a gente precisa cada vez mais viver essa humanidade compartilhada, respeitar essa comunidade, ajudar uns aos outros. Para mim, essa é a minha motivação das minhas redes, essa é a motivação do meu trabalho, assim, de trazer mais alegria, porque isso nos traz alegria, Rafa, né? Quando a gente se olha, se acolhe, né, e vai acolhendo os outros como consequência, a gente fica mais feliz. Então, assim, minha maior motivação é que a gente possa, sim, cultivar mais espaços de alegria e compaixão conosco e com os outros. Então, fica meu convite, vamos seguir, para que essa conversa não pare por aqui, né? Sim, Gabi, eu tenho certeza que não vai parar por aqui. Então, queria te agradecer imensamente por essa oportunidade de te ouvir. Acho que para todos nós foi muito gratificante. E se tem uma lição que eu tiro daqui é que está todo mundo no mesmo barco, com as mesmas, tentando entender suas emoções, né? E aí, gente, queria agradecer você que ficou aqui até o final. Compartilhe essa live com as outras pessoas, com as suas amigas de turma, para que todo mundo possa evoluir. Obrigado, Gabi, e seguimos juntos, gente. Um Muito abraço. obrigada. Tchau, tchau.